Recebo aqui Kelly Moraes, deputada estadual, e recebo também Marcelo Moraes, deputado federal. Vamos bater uma prosa bem boa aqui. Enquanto o Valério estava conversando, nós estávamos aqui discutindo algumas coisas. Eles que têm origem, assim, a base eleitoral vindo lá de Santa Cruz do Sul. Inclusive tem o Serginho Moraes, hoje é vereador lá em Santa Cruz. A Kelly Moraes tem um mandato de deputado estadual pelo PL. E o Marcelo Moraes, deputado federal pelo PL. Iniciei primeiro batendo um papo aqui com a Kelly. Muito bom dia, Kelly. Tudo bem contigo? Bom dia, Fábio. Bom dia aos teus ouvintes. Obrigada mais uma vez de estar aqui na rádio, conversar com a comunidade, conversar com a reunião, com os teus ouvintes. E a gente batia um papo antes aqui e falava na região, principalmente, aqui nós somos conhecidos com a família Moraes, né? Então, mandar um abraço a todos os ouvintes. Nós estamos numa caminhada, já estivemos ontem, eu estive em Dom Feliciano, o Marcelo chegando de Brasília já veio num roteiro aqui para Camaquã, trazendo mais recursos. É o nosso trabalho, né? É fazer o tema de casa, como a gente sempre diz, a família Moraes tem esse comprometimento, e Camaquã e a região aqui, como ontem em Dom Feliciano, entregamos um carro para a saúde, Chuvisca, nós temos um trabalho. Enfim, a família Moraes presente aqui na região, e obrigada por estar aqui hoje conversando contigo, os teus ouvintes, na Rádio Acústica. Bom, e o Marcelo Moraes, que com mandato de deputado federal, obviamente tem que cumprir, né, o Marcelo, dentro do possível, com os horários lá e ao mesmo tempo com campanha na rua, né? Com certeza. Primeiro dizer da satisfação, Fábio. Obrigado. De estar aqui na Rádio Acústica, conversando contigo e com os ouvintes. Em especial, quando a gente vem a Camaquã, não só para fazer agenda, mas sim também para fazer algumas entregas, né? Eu falava agora, antes da gente entrar no ar, de que a nossa passagem, minha e da Kelly, entre ontem e hoje, aqui em Camaquã, nós estamos deixando mais de R$1 milhão aqui para o município, né? Recursos que vêm ajudar a área da agricultura. Nós colocamos R$500 mil para a compra de alguns equipamentos para associações de produtores, num projeto que nós começamos lá no passado, deve lembrar, muito tempo, onde nós começamos com retroescavadeiras, entre outros implementos, tratores agrícolas, enfim, e que agora nós, em parceria com o Poder Público Municipal, né, com o aval do prefeito Ivo, nós conseguimos então esse aporte de R$500 mil, recurso que já está empenhado, que já deve estar depositando na conta da prefeitura nos próximos dias. Também tivemos a felicidade de ir até o hospital. Nós que começamos a nossa relação aqui pela fumicultura, né? Nós que somos da terra do fumo, que é Santa Cruz do Sul, né? E que a partir desse atendimento aos agricultores, nós também começamos a priorizar muito a área da saúde, Fábio. E eu tenho a satisfação e a felicidade de, nos 3 anos de mandato de deputado federal, eu fui o deputado que em todos os anos estive no topo de um cartaz que tem sempre na frente do hospital, que demonstra aqueles deputados que mais ajudaram o hospital. E nesses últimos 3 anos, que foram os anos em que eu tive nesse mandato, eu fui o deputado que sempre mais ajudou o hospital. E ontem não foi diferente. Nós entregamos lá um recurso de R$420 mil para esse ano, para tentar ajudar o hospital com o custeio. E eu destaco aqui que o custeio nós não vamos puxar nenhuma fita, nós não vamos entregar nenhum equipamento, mas nós vamos possibilitar com que o hospital fique com as portas abertas, com as contas em dias, atendendo a população, não só aqui de Camaquã, mas também da região. E também passamos pela APAI, né? Num projeto meu e da Kelly, onde nós, quando organizamos as emendas agora no início do ano, nós identificamos que, principalmente na nossa região, essas entidades passavam por uma dificuldade muito grande, porque elas dependem muito de ações que são realizadas durante o ano para poder se manter vivas financeiramente. São jantares, rifas, pedágios e por aí vai. E nesses 2 anos de pandemia, eles ficaram impossibilitados de fazer isso, mas os boletos acabaram chegando igual. Sim, né? A folha de pagamento e tudo por aí. Então nós conseguimos ontem um aporte de R$200 mil para a PAI, que presta um serviço excepcional aqui em Camaquã. É referência na região sul do país, não é só no Rio Grande do Sul. E a gente teve a satisfação de poder entregar esse recurso significativo também para custeio, para poder dar um fôlego financeiro nessa retomada da economia e para que dali adiante a gente possa também estar reforçando esse aporte de recursos, mas que eles possam também, né, caminhar com as próprias pernas, como já fazem há anos aqui em Camaquã. Então é uma satisfação muito grande voltar sempre a Camaquã. Boa. Marcelo, uma coisa interessante a gente conversar aqui, e que nós estávamos falando no intervalo, sobre a troca de partidos, né? A gente vê o dançar nas cadeiras, né? Tanto o teu como o da Kelly, que vocês tinham uma história num partido e que esse partido, ao longo dos últimos anos, ele foi tomando decisões, às vezes, muitas vezes, contra ou ao sentido contrário do que a maioria dos parlamentares ou das pessoas afiliadas ao partido. E chega um momento, muitas vezes, quem tem cargo, principalmente quem está em mandato,
tomar uma decisão sobre a sua sobrevivência, sobre a sobrevivência do partido ou a sobrevivência do político naquele partido. E vocês trocaram de partido do PTB para o PL, que é o do presidente Bolsonaro. Como é que vocês percebem ver uma troca de partido no meio de um mandato, pontos positivos e pontos negativos? Primeiro, trazer o lado da tristeza, né? A gente que foi uma das famílias que ajudaram a criar o PTB aqui no Rio Grande do Sul. Para tu ter uma ideia, o pai é a terceira ficha da recriação do PTB. Zambiase foi o primeiro a se filiar, né? Naquela época em que ele fazia 350 mil votos, mais ou menos, aqui para deputado estadual. Era uma loucura, né? O segundo foi o Edir Morelli, que era um radialista, era um funcionário da rádio, que era vereador em Porto Alegre, e o pai foi a terceira ficha dessa recriação do PTB aqui no estado. E com isso nós recriamos em boa parte do estado um PTB muito forte, né? Com candidaturas a prefeito, onde nós atuamos, vereadores, vice-prefeitos e por aí vai. Então é uma tristeza muito grande sair de um partido que eu só fui PTB, só tinha sido PTB até a troca para o PL. Mas isso se fez necessário, Paulo, o Fábio. No momento em que o PTB enfrenta alguns processos judiciais. Tanto é verdade que o presidente eleito, que é genro do Roberto Jefferson, acabou sendo afastado do partido. A vice-presidente, que era a esposa do Roberto, também ela se afastou do partido. E o partido já está na mão de um terceiro, que é lá do Amazonas ou do Amapá. Eu não sei nem te dizer quem é e nem o nome, para tu ver a insegurança jurídica que se criou em torno do PTB. Então nós tivemos que tomar uma decisão. Para tu ter uma ideia, lá na Câmara nós elegemos 10 deputados federais do PTB na última legislatura, na última eleição. E destes 10, 9 saíram do PTB. Tamanha a insegurança jurídica que nós tínhamos naquele partido. E nós, quando tomamos a decisão, então, de fazer a migração, algumas coisas nós levamos em consideração, mas a primeira delas foi de que nós não poderíamos trocar de lado, nós poderíamos trocar de sigla. E foi o que nós fizemos. Eu ainda pelo PTB fui vice-líder do governo Bolsonaro, só deixei de ser vice-líder do governo Bolsonaro quando me elegi líder do partido, no Congresso agora em 2022, e que eu acabei deixando de ser líder, por óbvio, quando eu fiz a migração para o PL. E o que eu acredito é que as pessoas que conhecem o nosso trabalho, conhecem a nossa trajetória, que fecha nesse ano 40 anos de mandato, desde o momento em que o pai iniciou na política como vereador lá em Santa Cruz, até esse momento em que nós ocupamos 3 mandatos em 3 esferas, né? Eu sou deputado federal, a Kelly ocupa o mandato de deputado estadual e meu irmão é vereador no município de Santa Cruz. Então eu acredito que as pessoas conhecem o nosso trabalho, sim, sabem da nossa seriedade e notaram que a gente não fez uma troca de lado. Nós trocamos de sigla, sim, mas mantemos os mesmos posicionamentos de sempre. Bom, hoje a Kelly e o Marcelo, então, concorrem, vão estar na sigla e concorrem pelo PL. Exatamente, Fábio. Até para reiterar aí, a nossa saída do PTB foi criado dentro da nossa casa. 32 anos é uma história, é uma vida, a gente... ficou muito triste da decisão e o Sérgio, para ele, foi um momento doloroso, mas tivemos que tomar a decisão. Tomando a decisão, é lógico que nós tínhamos que tomar uma decisão, mas também que nem diz o Marcelo, até porque a família se mantém, sim, esses 40 anos com muito trabalho, com muita responsabilidade, com muita transparência. Nós não podemos mudar as nossas ideologias, o nosso posicionamento, o nosso trabalho. Então procuramos um partido, o partido do presidente Bolsonaro, do qual... eu fui colega do presidente Bolsonaro. Na época nós éramos PTB, porque eu fiz o processo inverso, né, sim, Fábio? Eu fui primeiro federal. Então nós temos esse alinhamento, um projeto para o Brasil, um projeto para o Estado, não mudando o nosso compromisso. A fumicultura foi uma das pautas que nós tratamos com o presidente nacional do PL, porque é um carimbo da sim, família Moraes, até porque quem foi prefeito e prefeita de Santa Cruz do Sul, tido a capital do fumo, nós temos esse comprometimento. Então, foi muito... a nossa mudança foi muito pautada em cima do nosso trabalho. Então, nós estamos num novo momento e queremos fazer aquilo que a gente sempre fez, construir partido, construir lideranças, construir candidaturas. Então, estamos aí colocando o nosso trabalho... e os nossos mandatos, sim, e dizendo para a população que queremos aí, nós somos pré-candidatos, eu sou pré-candidata à reeleição, deputado estadual, e o Marcelo é pré-candidato a federal. Então, sim, queremos continuar e o nosso compromisso, os nossos gabinetes continua tudo igual. O Marcelo, a questão da campanha para governador do estado do Rio Grande do Sul, aí, como é que vocês estão vendo o cenário...
nós estamos vendo assim um alinhamento direita e esquerda, tem esquerda que não quer se juntar, tá fracionado. A direita tem 2 candidatos bem definidos, o meio já tem os candidatos. Como é que tu percebe a eleição para governo do estado do Rio Grande do Sul? Eu acredito que tem muita coisa para acontecer ainda, né? Como tu bem disse, a esquerda já começa a conversar no sentido de se organizar para tentar montar uma chapa que venha forte. Nós temos que ter a compreensão de que essa eleição pode ser uma eleição, deve ser uma eleição muito polarizada. O retorno do ex-governador Eduardo Leite ao cenário também mexe bastante com toda essa conjuntura. Nós temos, por óbvio, o nosso apoio e a nossa dedicação durante a eleição será em torno da campanha do nosso pré-candidato a governador, o sempre ministro e deputado federal, meu colega Onyx Lorenzoni, né? Mas eu acredito que tem muita coisa para acontecer ainda. Agora nós temos que pensar no estado para frente, né? O estado teve os últimos 2 governadores que passaram muito mais tempo chorando do que entregando obras, passaram muito mais tempo se queixando das contas do que entregando para a população algo efetivo. Eu acredito que está na hora do estado começar a pensar em avançar. E isso a gente precisa ter noção de que o estado precisa de muitas obras de infraestrutura. Nós temos quase 100 municípios ainda sem acesso asfáltico. Nós temos que ter um avanço na área da saúde, tendo em vista que nós tivemos grandes investimentos durante a pandemia. Mas o difícil não é investir e abrir, por exemplo, novas vagas de UTI, novos leitos. O difícil é manter. E isso nós precisamos de investimentos. Então nós temos várias pautas que vão estar presentes durante esse debate. Mas eu acredito que até o momento da convenção, Fábio, tem muita coisa para acontecer ainda. Tem muita coisa para acontecer. Convenção do PL, dia qual? Dia 22 de julho. 22 de julho. Bom, pautas e assuntos muito legais aqui. Ô Marcelo, muito obrigado pela tua presença aqui. O Marcelo que é sempre muito atencioso conosco quando a gente tem pautas, inclusive polêmicas aí, né? A gente convoca o Marcelo para conversar. E o legal é que a gente cria uma proximidade, né? De empatia. Eu acho que é super bom isso aqui. Legal. E se mantém presente na região. Isso é fundamental. Como diz a Kelly, não adianta fazer voto e depois não comparecer, né, Kelly? Exato. O nosso tema de casa é sempre esse. A gente vem, que o político precisa de voto, mas é lógico que depois a gente tem que vir trazer o trabalho e estar presente também, né? Exatamente, é muito bom. Obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigada, quero até registrar e agradecer mais uma vez, Fábio, a oportunidade. Está aqui conosco também a nossa líder, a dona Tereza e o seu Edson, que são pessoas que também nos representam aqui em Camaquã e na região. Muito obrigada pela firmeza e a confiança de sempre. E obrigada aí, mandar um abraço aos teus ouvintes e queremos continuar essa parceria e estamos sempre à disposição. Muito bem. Marcelão? Obrigado pelo espaço, parabéns aí pelo trabalho da Rádio Acústica, parabéns pelo teu trabalho aqui nos estúdios. Dizer que é uma satisfação sempre voltar aqui. O Fábio, Kelly, que além de mandar o WhatsApp e me procurar para entrevistas, também me ajuda quando eu apareço na televisão. Há poucos dias atrás eu estava numa votação lá em Brasília e estava sentado meio desajeitado, daqui a pouco veio o WhatsApp, diz ele para mim, te ajeita aí que tu tá aparecendo na TV, homem. Aí eu me ajeitei, me arrumei e a gente voltou a discutir. Então obrigado pela parceria sempre. A turma que é parceiro da gente.